Olá, pessoal. Depois de muito tempo eu estou de volta. E para falar de um texto muito interessante, assim, que quando eu cheguei da aula numa pós, eu utilizei esse texto, e para mim era falando sobre ética, e foi um texto que foi verdadeiramente um acontecimento. Assim, fiquei muito impressionado com o texto, e aí eu resolvi dar ele numa disciplina, numa pós. E aí eu falei, não, tem que gravar uma aula e colocar no YouTube, porque eu acho que ele ajuda muito quem trabalha com clínica, quem trabalha com a psicologia, quem gosta do campo, tentar pensar sofrimento psíquico na atualidade, sofrimento psíquico, neoliberalismo. Então, é um texto aqui que está presente nesse livro fabuloso, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né, organizado pelo Vladimir Safatli, Nelson da Silva Júnior e Christian Dunker, professores ali da USP, né, e, em especial, o texto tem vários textos fabulosos, mas o texto que foi um acontecimento é o texto do professor Vladimir Safatli, que chama Economia e a Continuação da Psicologia por Outros Meios, Sofrimento Psíquico e o Neoliberalismo como Economia Moral. Então, assim, esses slides, deixa eu clicar aqui, os slides são justamente são fragmentos do texto, assim, como eu disse, eu acho o texto fabuloso. Então, o slide tem muito desses fragmentos, eu dei uma reduzida em relação à aula que eu dei, modifiquei algumas coisas, mas o slide tem muito texto, então, assim, é muito importante ir no texto, mas aqui já dá uma ajudada, assim, na ideia da coisa. Então, para início da conversa, uma coisa que o professor Vladimir mostra, que é muito interessante, é como o neoliberalismo, a forma atual que a gente vive, essa forma agressiva, mais cruel do capitalismo, o neoliberalismo ele cria uma nova gramática do sofrimento. E isso tem consequência para a nossa clínica, seja como psicólogos clínicos, seja como psicanalistas, né, que é como eu atuo. Eu sou graduado em psicologia, mas eu atuo enquanto psicanalista. Né? Então, essa é a tese central do texto do professor Vladimir, e é muito importante para a gente perceber como que o neoliberalismo ele precisa, para funcionar, criar uma forma de controle das pessoas, e esse controle se dá pela uma mudança de discurso que tem como consequência uma mudança na forma de sofrer e a maneira de como nós vamos nomear esse sofrimento. Então, por isso que ele chama de uma nova gramática do sofrimento, que é uma ideia muito, muito interessante, né? E aí, só a título de curiosidade, por exemplo, eu me graduei em dezembro de 2008, e eu me lembro quando eu graduei em 2008, a gente, pelo menos, falava, todo mundo ia atender pacientes, né? E aí eu me lembro quando começaram a chamar os pacientes de clientes, e eu me mostrei muito surpreso com essa mudança de nomeação. E ali eu já falei, pô, quando você muda, você para de chamar de paciente, começa a chamar de cliente, isso tem toda uma mudança na perspectiva clínica, né? Você sai da dimensão do paciente, do patos, do sofrimento, e ao momento que você começa a chamar de cliente, você vira um prestador de serviço, que está prestando um serviço e aí aquele deixa de ser o paciente, é um cliente que passa a ter direitos enquanto cliente, né? Muda completamente a perspectiva. A gente pode até pensar, por exemplo, como a gente tem hoje com os planos de saúde, né? Quando você quer reclamar do plano de saúde, você utiliza o código do consumidor, né? E é muito curioso isso, a gente está falando de saúde, mas a gente usa o direito do consumidor, e muitas pessoas que estudam o tema falam que esse é um dos problemas hoje da saúde no Brasil, é justamente que ela entrou mais como um comércio do que um campo de saúde, efetivamente, que não é um comércio, não é? E outra coisa interessante que o professor vai mostrar é que
os diagnósticos, e aí ele vai usar o último DSM, DSM-5, vai ter uma ênfase na personalidade, na noção de personalidade, que vai cair. Isso vai ter consequências, por exemplo, nos diagnósticos da herança psiquiátrica e da herança psicanalítica. Né? Então, isso tem uma mudança que vai se apresentar, por exemplo, no DSM-5, e isso tem a ver com essa forma do neoliberalismo. E, como exemplo dessa nova gramática de sofrimento, a gente pode pensar, por exemplo, o TOD, criança com transtorno opositivo desafiador. A questão que o texto coloca, que eu acho que é muito interessante, que eu venho insistindo nos espaços, é que muitas vezes um discurso, por exemplo, um discurso médico, que se pretende científico ou se pretende isento, nada mais é do que um discurso moral, um discurso moralizante a serviço de um discurso neoliberal, né? Então, por exemplo, chamar uma criança de opositivo desafiador, ou falar que você vai. A importância desse tratamento é que a pessoa vai se tornar funcional. Pô, o que isso quer dizer? Né? Será que isso é efetivamente uma prática científica mesmo, ou diz mais respeito a uma prática moral? Não é? Sem o pensamento crítico, que é algo tão importante para a clínica, ou pelo menos a clínica clássica. Então, aí o professor começa falando da época da crise na Grécia, se não me engano, né, crise grega, e aí ele fala que lá no meio da discussão foi dito, tem que se tirar as crianças da sala. E era uma discussão de economia, né, sobre economia. E aí, por causa do comportamento, a opinião de alguns outros, ele é comentado, tem que se tirar as crianças da sala. E aí o professor Vladimir fala, por que usa-se essa expressão, né? Tem que tirar a criança da sala. Isso é uma ideia que ele tem que é muito importante, gente, que é tipo assim, eu estou conversando com uma pessoa e estou discutindo sobre infância. A gente está discutindo teoricamente, né? Sobre conceitos de infância, eu e uma outra pessoa. Só que chega um momento que eu falo, você não me entende porque você não é pai. Quando eu uso esse argumento, você não me entende porque você não é pai, eu saio do regime da discussão e passo e vou para tipo uma ontologia, falar o que o sujeito é ou não é, ou simplesmente, de certa forma, começar a utilizar preconceitos moralizantes. Entendem essa ideia, assim, esse salto que não pode existir quando a gente está fazendo uma discussão teórica? Estamos fazendo uma discussão teórica, o que é a infância. Aí, um momento eu falo, mas você não entende porque você não é pai. Aí eu entro para uma ontologia. É disso que o professor está falando, e que é muito comum nas discussões. Ele fala, ou seja, discordar não era entrar em um ambiente sob visões macroeconômicas distintas, mas agir como crianças que desconheceriam a responsabilidade da emancipação com suas obrigações. O embate era simplesmente entre maturidade e minoridade psicológica, e era um debate sobre economia. Por isso, o embate não era debate algum. A voz dos gregos era apenas a expressão patológica da irracionalidade. Talvez não tenham sido muitos os que estranharam o uso de um vocabulário entre o psicológico e o moral em meio àquela discussão eminentemente política e econômica. Então, é muito legal, o professor Vladimir é filósofo também, né? Então, ele mostra como que, numa discussão econômica, quando lá os gregos dão uma opinião diferenciada dentro do debate, eles, as outras pessoas contrárias a essa ideia, falam que as crianças têm que sair da sala. E aí, pô, mas por que criança? Está dando uma opinião contrária e por que você está chamando de criança? Por que você está falando de maturidade? Que moralização é essa? Entendem, gente? Isso hoje está muito comum, tanto no discurso da economia quanto, por exemplo, no discurso da psicologia. E aí ele fala, né, como hoje a gente faz o uso desses significantes, né, em termos psicanalíticos, austeridade, maturidade, liberdade, Estado, como de uma forma muito confusa, muitas vezes indo para a psicologia, indo para a filosofia,
e quando a gente está querendo ter um debate sobre economia. E aí, o que o professor vai tentar mostrar é como que o neoliberalismo ele precisa fazer uma dominação por esse discurso para se tornar efetivamente uma prática que funciona. Né? Pois era fato que estávamos a assistir uma tendência cada vez mais extensa em se servir de termos psicológicos e morais para falar sobre processos econômicos, como se certa psicologia moral estivesse a colonizar as múltiplas esferas da vida social através do discurso econômico. Então, assim, o que ele está falando existe o discurso econômico, mas esse discurso econômico está cada vez mais impregnado de uma psicologia moral, né? Então, e aí, isso até, vocês começam a reparar a partir disso, como até quando tem notícias sobre economia ou discussões de economia, ao se falar de um Estado, por exemplo, ou o comportamento que o Estado deve ter, o Estado enquanto uma instituição mesmo, então, usam-se conceitos de uma psicologia moral. Por exemplo, como ele falou da austeridade, da maturidade, se comportar como responsabilidade. Olha o termo, né? A gente usa muito aqui, né? No Brasil, a gente está tendo uma discussão atual sobre, por exemplo, responsabilidade fiscal. Né? Olha o termo aí, um termo extremamente comum na psicologia, o termo responsabilidade. A criança responsável ou a criança irresponsável, por exemplo. Como ensinar a uma criança a ser responsável? Na economia, a gente está falando de responsabilidade fiscal. O que nos leva a afirmar que o império da economia é solidário da transformação do campo social em um campo indexado por algo que poderíamos chamar de economia moral, com consequências maiores, não exatamente para os modos de produção e circulação de riqueza, mas para a eliminação violenta da esfera do político enquanto espaço efetivo de deliberação e decisão, com a redução da crítica à condição de patologia. Uma eliminação que, como eu gostaria de mostrar, tem consequências maiores para os modos de sujeição psíquica e sofrimento social. Então, o que ele está querendo dizer é que dentro desse campo social que hoje nós estamos vivendo, esse campo neoliberal, qualquer crítica realizada a esse campo, logo ela é eliminada enquanto uma crítica, enquanto um potencial de denúncia, para ser patologizado, para ser reduzido a uma patologia. E aí, nessa redução a uma patologia, então, por exemplo, você tem uma situação, sei lá, tem uma situação de denúncia desse sistema, alguém faz uma denúncia, e aí esse que está fazendo uma denúncia, ele é reduzido a um ser patológico. E para isso a psicologia se torna muito necessária dentro desse regime neoliberal, como vai ser aquela que vai diagnosticar e oferecer um tratamento para esse sujeito se tornar funcional, né? Então, esse texto mostra muito como existe uma certa psicologia, vamos falar assim, que anda muito junta ao discurso neoliberal. E aí ele começa a falar sobre o que seria esse Estado neoliberal, né? O professor Vladimir fala da experiência lá, a Escola de Chicago, fala da experiência da implantação da escola neoliberal, por exemplo, desculpa, passei, no Chile, é muito interessante essa parte. E aí ele fala, na verdade, o que o neoliberalismo pregavam eram intervenções diretas na configuração dos conflitos sociais e na estrutura psíquica do sujeito. Isso é importante. Então, assim, o neoliberalismo, mais do que um modelo econômico, o neoliberalismo era uma engenharia social. Então, e isso ele vai mostrando como o Estado neoliberal, diferentemente do que a gente acredita, é um Estado muito inflado, principalmente de forma armada, né? Então, é um Estado muito inflado, é um Estado grande, armado. Por quê? Porque ele precisa acabar com qualquer conflito, né? Ele quer. Não pode existir conflito no sentido conflito enquanto maior
evidência democrática, né? A existência dos opostos, a existência do contraditório. No modelo neoliberal, isso não pode existir, então você precisa de um Estado grande que intervenha nisso, e também você precisa de entrar na cabeça dos indivíduos. Você precisa criar um discurso em que esses indivíduos passem, por exemplo, a acreditar que são empresas e que o social não tem relação com o sofrimento deles. Ou seja, o neoliberalismo é um modo de intervenção social profunda nas dimensões produtoras de conflito. Pois, para que a liberdade, como empreendedorismo e livre iniciativa pudesse reinar, o Estado deveria intervir para despolitizar a sociedade, única maneira de impedir que a política intervisse na autonomia necessária de ação da economia. Ele deveria bloquear principalmente um tipo específico de conflito, a saber, aquele que coloca em questão a gramática de regulação da vida social. Isso significava, concretamente, retirar toda a pressão de instâncias, associações, instituições e sindicatos que visassem questionar tal noção de liberdade a partir da consciência da natureza fundadora da luta de classe. Então, isso, pô, se a gente pensa no Brasil, é muito interessante, né? Por exemplo, como a gente teve a dissolução ou o enfraquecimento dos sindicatos, por exemplo, né? Então, como que o neoliberalismo ele quer diluir a noção da luta de classes, a noção de um corpo social, a noção de uma luta por direitos, e aí, dessa maneira, ele vai dirimindo, dissolvendo os conflitos e também ele consegue fazer isso quando ele nos coloca a ideia de uma forma cada vez mais forte que nós somos sozinhos responsáveis por nossa liberdade, que nós somos empreendedores de nós mesmos, que o nosso sucesso e o nosso fracasso só dizem respeito a nós mesmos. Então, isso é efetivamente um discurso necessário para o neoliberalismo funcionar, abre aspas. Para tanto, seria necessário que a própria noção de conflito desaparecesse do horizonte de constituição da estrutura psíquica, que uma subjetividade própria a um esportista preocupado com performance se generalizasse. E, para isso, a mobilização de processos de internalização disciplinar de pressupostos morais era fundamental. Por isso, as modalidades neoliberais de intervenção deveriam ser dadas em dois níveis, a saber, no nível social e no nível psíquico. Essa articulação se explica pelo fato de os conflitos psíquicos poderem ser compreendidos como expressões de contradições no interior dos processos de socialização e individuação. Eles são as marcas das contradições imanentes à vida social. O que nos explica porque o neoliberalismo é, na verdade, o triunfo do Estado e não sua redução do mínimo. Então, isso é o que eu falei no slide passado, né? Que o neoliberalismo é uma ideia equivocada que se passa, que o neoliberalismo quer um Estado mínimo, ou que ele quer um Estado enxuto. Isso não existe em lugar nenhum. Todo lugar que tem esse neoliberalismo, e são muitos lugares, eles vão ter um Estado inflado, armado, para fazer essas intervenções. Ele precisa disso para fazer funcionar o discurso dele. E aí, também outra coisa interessante que o professor Vladimir toca é como se a gente pega a herança psiquiátrica e principalmente a herança psicanalítica, desde o Freud, do sofrimento psíquico, né? Vamos pensar na histeria, nas histéricas que o Freud escuta, ali na ideia do inconsciente, na ideia de uma divisão subjetiva, uma das possibilidades que a gente tem de ler esse sofrimento que o Freud escuta e desvenda é justamente que ali o sofrimento da histeria, por exemplo, tinha uma dimensão de crítica da sociedade. Então, o sofrimento histérico era uma forma de resistência e uma forma de crítica a essa sociedade que, por exemplo, as mulheres estavam vivendo. Essas mulheres viviam as mais variadas formas de opressão. Então, isso é uma herança super importante da psicanálise, que está presente na psicanálise, que é a dimensão
do sofrimento enquanto uma noção de conflito psíquico. Desde o Freud está isso. O inconsciente, o inconsciente tem ali um conflito psíquico, né? E que pode ser lido enquanto uma crítica ao outro social. Hoje, ou hoje não, essa concepção não interessa de maneira nenhuma ao discurso neoliberal. O discurso neoliberal quer dizimar a noção de conflito. E, para isso, também não se pode ter uma teoria do conflito psíquico, tal como a psicanálise preconiza. Então, a partir disso, a gente tem cada vez mais, entrando na psicologia, teorias que passam a pensar o sujeito enquanto, é interessante, quanto um esportista, né? Então, é aquilo que é um sujeito responsável pela sua auto-performance, é um sujeito empresa, né? É um sujeito que toma consciência de si, que ele tem consciência de seus atos, ele faz uma terapia para se melhorar, sempre à base da consciência, e a partir disso ele vai se tornar um sujeito funcional, que é um termo que é repetido igual mantra para algumas terapias. E aí é isso que a gente está querendo mostrar, que esse discurso é um discurso que anda de mão dada com o neoliberalismo e que perde a dimensão crítica que é tão importante na clínica. Então, o que o professor Vladimir chama é que o neoliberalismo passa, então, a fazer um verdadeiro design de pessoas. Ele passa a desenhar pessoas. Podemos encontrar um profundo trabalho de design psicológico, ou seja, de internalização de predisposições psicológicas visando a produção de um tipo de relação a si, aos outros e ao mundo, guiado através da generalização de princípios empresariais de performance, investimento, de rentabilidade, de posicionamento para todos os membros da vida. Dessa forma, a empresa poderia nascer no coração e na mente dos indivíduos. Vejam, gente, cada pessoa passa a acreditar que é uma empresa, e a partir de. Só que não só no campo profissional, mas no campo do sofrimento psíquico. Entende? Então a pessoa ela vai para uma terapia pensando na performance. Ela tem que saber quanto tempo dura a sessão, quanto tempo vai durar o tratamento e como ela vai melhorar. Ela vai melhorar, ela tem que melhorar, porque ela é uma empresa. Entende? E ela está investindo nisso. E ela não pode perder. Dessa forma, um design psicológico que só poderia ser feito através da repetição generalizada de exortações morais que nos levavam a compreender toda a resistência a tal redescrição empresarial da vida como falta moral, como recusa em ser um adulto na sala, em assumir a virtude da coragem diante do risco de empreender e abrir novos caminhos por conta própria. Então, assim, ele vai mostrando como esse discurso vai entrando no coração, né, uma forma poética que ele está falando, a ponto que o sujeito sofre com o trabalho, por exemplo, um trabalho precariado, como a gente tem vários hoje, e vai procurar uma terapia que está totalmente aliada a esse discurso que faz o sujeito sofrer. Então, essa terapia só está interessada em fazer o sujeito voltar a ficar funcional para voltar para esse lugar que faz ele sofrer. Por quê? Porque perdeu a dimensão crítica. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Tá? Que ponto o nosso discurso é efetivamente um discurso crítico, tá? Um discurso que promove uma crítica e, por conta disso, uma mudança no sujeito, ou é só um discurso moral com uma veste científica ou pseudocientífica? Esse é o primeiro vídeo. Bom, como tem muitos slides, depois eu vou fazer outros, pretendo fazer o mais rápido possível. Logo eu volto.